Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço, embaixador, que nos fala um pouco sobre uma semana ou uma sucessão de semanas um pouco difíceis para Donald Trump na área dos tribunais, onde tem de alguma forma acumulado derrota sobre derrota. Bem, também tem acumulado uma outra vitória, mas aparentemente menos importante que as derrotas que o tribunal tem infligido sobre as políticas de Donald Trump. Como é que está a ver esta situação numa altura em que vamos entrar de férias e antes de entrarmos no Natal ainda temos eleições intercalares? Bom, os dias de facto não têm sido, digamos, mais favoráveis para Trump, salvo se o ouvirmos. Exatamente. Se ouvirmos Trump, nada corre mal, tudo corre magnificamente bem e, portanto, o mundo é um mar de rosas em que ele passeia a sua cabeleira loira. E, portanto, Trump vive, isso é muito interessante porque é um discurso de um otimismo permanente, faz parte, António, vale a pena lembrar, faz parte um pouco dos discursos do poder. O discurso do poder nunca é normalmente um discurso auto-interrogativo. No caso de Trump, é o exagero nisso, que é tudo está bem, mesmo quando está mal. E, portanto, o que tem acontecido é o seguinte: não obstante o equilíbrio dentro do Tribunal, Supremo Tribunal Federal, que é um elemento fundamental da história americana e do funcionamento dos Estados Unidos, o Trump ter conseguido reverter esse equilíbrio supostamente em seu favor, mas apesar de tudo, mesmo os juízes que foram nomeados com alguma indicação ideológica ou política, têm, apesar de tudo, digamos, o seu currículo, a sua história e a resposta perante os seus pares relativamente a um mínimo cumprimento da lei. E Tem não que conseguir obstante, ver só ao espelho todos os dias. exatamente, quer dizer, é evidente que eles são escolhidos porque nos Estados Unidos estas coisas estão muito marcadas, aqui em Portugal também vimos isso outro dia na nomeação para o Tribunal Constitucional, mas nos Estados Unidos as coisas passam por viés de natureza ideológico, comportamental, e isso, de certa maneira, condiciona os juízes, mas de qualquer forma eles respeitam o direito e esse ponto tem sido importante para eles. O que se está a passar relativamente ao Tribunal e aos tribunais, porque não é só ao Supremo Tribunal de Justiça americano, é também a alguns tribunais de jurisdição mais limitada, é que muitas das atitudes atribiliárias que Trump tem tomado em determinadas áreas confrontam-se com a lei e confronta-se com o peso da lei e com a necessidade dos juízes dizerem, não por razões necessariamente ideológicas, mas apenas pelo cumprimento da lei, que isso não pode ser feito. Isso aconteceu com várias coisas, agora aconteceu, e estamos a gravar isto no início de julho, no primeiro dia de julho, aconteceu ontem com uma decisão muito importante, que é a questão que está na Constituição Americana de que quem nasce nos Estados Unidos, seja o filho de um imigrante, seja até o filho de um turista, tem direito, por aquela velha regra jurídica do jus soli, a ter nacionalidade americana. É uma coisa que acontece em vários países do mundo. Trump pretendia garantir a possibilidade de não atribuir nacionalidade àqueles que, por exemplo, fossem os filhos dos imigrantes ilegais, etc. É claro que é muito complicado isso para os juízes que querem cumprir a lei. E, portanto, ontem Trump teve essa derrota, que é uma derrota importante para aquilo que é a sua agenda ideológica anti-imigração. Mas tem havido outros casos, nomeadamente a tentativa de Trump de afastar um membro da Reserva Federal, uma senhora que era membro da Reserva Federal, várias pequenas outras circunstâncias que são derrotas de natureza processual. Qual é o efeito político disto? Nós estamos, eu continuo a dizer o que tenho dito há vários anos aqui, nós estamos às vezes um bocadinho marcados por aquilo que são os jornais que lemos, a leitura que fazemos, as CNNs do mundo, os New York Times. Nós não sabemos se o eleitor americano verdadeiramente pressente isto e se isto tem um impacto na sua imagem, na imagem de Trump nele próprio. Isto é, se Trump está fragilizado por este tipo de questões. Ou se, pelo contrário, há um conjunto de pessoas que pensam como Trump e que acham que, pelo contrário, ele deve lutar contra isto e ir até ao fim e conseguir contrariar a lei se necessário for. E, portanto, vamos ver o que é que isto dá. A sensação que há é que
há um conjunto de obstáculos que Trump se tem vindo a confrontar. Se somarmos a isto as questões, por exemplo, da guerra no Irão, que não está a correr muito bem a Trump, é uma guerra estranha em que há avanços e recuos, aquilo que são os efeitos práticos do acordo conseguido pelos Estados Unidos no Líbano, que depois não tem consequências no terreno, a própria relação com Israel, que tem um efeito psicológico naquilo que é o grande apoio tradicional que Israel tem nos Estados Unidos, e Trump está metido nisto, e nós perguntamos, e agora como é? Em relação às intercalares que o António referiu, que têm lugar em novembro, isto tem efeitos negativo sobre a imagem de Trump? Nós não sabemos. Agora, que de facto há aqui um conjunto de nuvens sobre o comportamento, sobre a vida dos Estados Unidos à volta do presidente no caminho para as eleições, isso é uma realidade. Terá isto um efeito prático concreto negativo para Trump e para os seus apoios na Câmara dos Representantes ou no Senado? Vamos ver. Os sinais não são ainda totalmente conclusivos. De algum modo, aquilo que. E é a jurisprudência, digamos, quando Trump achou que tinha ganho as eleições, apesar de as eleições terem sido ganhas por Joe Biden, o que aconteceu foi que eh, a entourage e os norte-americanos que apoiavam Trump mantiveram-se firmes e fiéis a Trump e o que resultou na vitória posterior de Donald Trump. É possível, embaixador, que em novembro uma situação semelhante se dê, isto é, que o núcleo original de apoio a Trump considere que o edifício jurídico é menos importante do que a figura do presidente? Pois, esse é o grande drama e é a grande dúvida que existe sobre se os Estados Unidos estarão a afastar-se daquilo que é um Estado de Direito. Isto é, a partir do momento em que um Estado de Direito, eu não queria fazer o trocadilho fácil, se torna num Estado de Direita, eh, eh, podemos ter aqui o afastamento daquilo que é a legalidade primordial e o seguimento de uma linha ideológica. Porque o que acontece é o seguinte: é verdade que Trump, que acha que não perdeu as eleições de 2020, quando foi a estas eleições, mais de metade do eleitorado votaram nele. O que significa, portanto, que mais de metade do eleitorado continua convencido, continua a seguir a narrativa e a retórica de Trump. O que significa, portanto, que Trump tem aquilo que às vezes se diz que é uma maioria de opiniões que deve e que o edifício jurídico e o edifício político deve seguir essa maioria de opiniões. Pois, mas isso é transformar, digamos, um Estado de Direito num Estado puramente, digamos, representativo daquilo que é a maioria conjuntural. Nós estamos a assistir hoje a um caso, eu sei que não é muito popular eu estar a referir isto, que é o caso na Hungria, em que o novo primeiro-ministro húngaro, que ganhou com uma esmagadora maioria e tem uma maioria de mais de 2/3 no Parlamento, quer mudar a Constituição, quer proibir a possibilidade de reeleição para evitar o regresso de Orban. Bom, se nós consideramos que, sob o ponto de vista político, ideológico, é desejável combater o orbanismo, se assim se pode dizer, bom, então tudo é legal. Só que a ideia que existe sempre nos países democráticos e que têm um funcionamento democrático é que o que é politicamente, o que tem politicamente força, tem apesar de tudo um teto, e esse teto é a legalidade. E essa legalidade é aquilo que garante que amanhã há uma mudança de poder, como aliás na Hungria houve. A mudança de poder permitiu que outras pessoas chegassem ao poder. E, portanto, esse é um terreno muito complicado. E nos Estados Unidos nós estamos para ver, em particular, se Trump, perante uma possível derrota eleitoral em novembro, imaginemos que os equilíbrios, quer na Câmara dos Representantes, quer no Senado, lhes são desfavoráveis, como é que ele vai reagir? Será que vai afrontar a legalidade? E será, como o António estava a referir, que os seus apoiantes estão dispostos digamos, a levar essa vontade política contra a lei até ao fim? Vamos ver. Obrigado, embaixador. Ficaremos à espera do que vai fazer essa maioria muito pouco silenciosa. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.